Oi, mãe. Vamos começar então aquela sessão de leitura do livro do Diário de Santa Faustina. Como eu havia falado para a senhora, no livro existe toda uma parte introdutória que eu estou pulando. Eu vou começar a ler para a senhora a partir do momento em que ela conta a vida dela, né, desde quando ela entrou no convento, ok? Então vamos lá. Varsóvia, 1º de agosto de 1925. Entrada no convento. O definitivo chamado de Deus, a graça da vocação para a vida religiosa, eu senti desde os 7 anos de vida. Com essa idade, ouvi pela primeira vez a voz de Deus na alma, ou seja, o convite para uma vida mais perfeita. Mas nem sempre fui obediente à voz da graça. Não encontrei ninguém que me pudesse explicar essas coisas. Aos 18 anos, fiz um insistente pedido aos meus pais para que me deixassem entrar num convento, mas recebi deles uma categórica recusa. Depois dessa recusa, passei a viver as vaidades da vida, não prestando nenhuma atenção à voz da graça, embora em nada disso a minha alma encontrasse satisfação. O contínuo chamado da graça era para mim um grande tormento que eu procurava abafar com diversões. Evitava interiormente a Deus, voltando-me com toda a alma para as criaturas. Contudo, a graça de Deus venceu na minha alma. Numa ocasião, estava com uma de minhas irmãs num baile. Enquanto todos se divertiam a valer, a minha alma sentia tormentos interiores. No momento em que comecei a dançar, de repente, vi Jesus ao meu lado, Jesus sofredor, despojado de suas vestes, todo coberto de chagas, que me disse essas palavras: Até quando hei de ter paciência contigo e até quando tu me decepcionarás? Nesse mesmo momento, cessou a música encantadora. Não vi mais as pessoas que comigo estavam. Somente Jesus e eu ali permanecíamos. Sentei-me ao lado da minha irmã, disfarçando com uma dor de cabeça aquilo que se passava comigo. Em seguida, deixei disfarçadamente os que me acompanhavam e minha irmã e fui à Catedral de Santo Stanislau Kostka. Já começava a entardecer, havia poucas pessoas na catedral. Sem prestar atenção a nada do que ocorria à minha volta, caí de bruços diante do Santíssimo Sacramento e pedi ao Senhor que me desse a conhecer o que deveria fazer a seguir. Então ouvi essas palavras: Vai imediatamente a Varsóvia, lá entrarás num convento. Terminada a oração, levantei-me, fui para casa e arrumei as coisas indispensáveis. Como pude, relatei à minha irmã o que se passava na minha alma. Pedi que se despedisse por mim dos nossos pais e assim, só com a roupa que tinha no corpo, sem mais nada, vim para Varsóvia. Quando desci do trem e vi que cada um seguia o seu destino, fiquei com medo e sem saber o que fazer. Para onde me dirigir, não tendo ali ninguém conhecido? Implorei a Mãe de Deus: Maria, conduzi-me, guiai-me. Imediatamente ouvi dentro de mim uma voz que me dizia que saísse da cidade e fosse a um determinado povoado, onde poderia passar a noite com segurança. Foi o que fiz e encontrei tudo como a Mãe de Deus me havia dito. No dia seguinte, bem cedinho, vim à cidade e entrei na primeira igreja que encontrei e comecei a rezar para saber o que mais era da vontade de Deus. As santas missas se sucediam. Durante uma delas ouvi essas palavras: Vai falar com esse padre, diz-lhe tudo e ele te dirá o que deves fazer em seguida. Terminada a Santa Missa, fui à sacristia e contei tudo o que se tinha passado na minha alma e pedi que me indicasse em qual convento ingressar. No primeiro momento, o padre ficou muito surpreendido, mas depois recomendou-me que tivesse muita confiança, pois Deus me guiaria. Por enquanto, disse ele, vou enviar-te uma piedosa senhora. Melhor. Desculpa, mãe, é que a Margarete passou por ele. Vamos lá. Por enquanto, disse ele, vou enviar-te a uma piedosa senhora, com quem poderás ficar enquanto não ingressares no convento.
Quando fui ter com essa senhora, ela me recebeu com grande afabilidade. Durante esse tempo eu procurava um convento, mas a cada porta que batia era recusada. A dor apertou-me o coração e roguei então a Jesus: ajudai-me, não me deixeis sozinha. Até que finalmente bati a nossa porta. Quando veio ter comigo, a Madre Superiora, a atual Madre Geral Micaela, depois de uma breve conversa, disse-me que fosse ver o senhor da casa e perguntasse se ele me aceitaria. Compreendi logo que devia perguntar a Nosso Senhor. Fui à capela com grande alegria e perguntei a Jesus: Senhor desta casa, vós me aceitais? Foi uma das irmãs que me mandou perguntar assim. E logo ouvi uma voz que me dizia: eu te aceito, tu estás no meu coração. Quando voltei da capela, a Madre Superiora logo me perguntou: e então, o Senhor te aceitou? Respondi que sim. Se o Senhor te aceitou, eu também te aceitarei. Assim foi a minha admissão. Contudo, por diversos motivos, tive que ficar ainda por mais de um ano no mundo com aquela senhora piedosa, mas já não voltei para casa. Nesse tempo, tive que lutar contra muitas dificuldades, mas Deus não me negava a sua graça, e eu começava a sentir uma saudade cada vez maior de Deus. A senhora que me acolheu, embora fosse muito piedosa, não compreendia a felicidade da vida religiosa e, na sua bondade, começou a fazer outros planos de vida para mim. Mas eu sentia ter o coração tão grande que nada o poderia preencher. Por isso, voltei-me para Deus com toda a alma sedenta dele. Isso ocorreu durante a 8ª de Corpus Christi. Deus encheu a minha alma de luz interior e de um melhor conhecimento dele como sumo bem e suma beleza. Compreendi quanto Deus me amava. É eterno o seu amor para comigo. Foi durante a recitação das vésperas, com palavras simples que fluíam do meu coração, que fiz a Deus o voto de castidade perpétua. Desde esse momento, passei a sentir-me mais próxima de Deus, meu esposo. Desde este momento, fiz uma pequena cela em meu coração, onde sempre me encontrava com Jesus. Finalmente chegou o momento em que se abriu para mim a porta do convento. Foi no dia 1º de agosto, à tarde, na véspera de Nossa Senhora dos Anjos. Sentia-me imensamente feliz. Parecia que havia entrado na vida do paraíso. O meu coração só era capaz de uma contínua oração de ação de graças. Mas, depois de 3 semanas, percebi que aqui havia pouco tempo para oração. E muitas outras coisas me falavam a alma, incentivando-me a ingressar numa ordem mais rigorosa. Este pensamento fixou-se profundamente na minha alma, mas não havia nisso a vontade de Deus. No entanto, esse pensamento, ou seja, essa tentação, tornava-se cada vez mais forte, de tal maneira que um dia decidi contar tudo à Madre Superiora e sair decididamente da congregação. Mas Deus me conduziu de tal modo às circunstâncias que eu não conseguia falar com a Madre Superiora. Entrei na pequena capela antes de ir descansar e pedi a Jesus que me iluminasse sobre esse assunto, mas nada recebi na minha alma e apenas uma estranha inquietação que eu não compreendia tomava conta de mim. Mas apesar de tudo, decidi que de manhã, logo após a Santa Missa, iria falar com a Madre Superiora e comunicar-lhe a decisão tomada. Entrei na cela. As irmãs já se haviam deitado. A luz estava apagada. Entrei na minha cela cheia de aflição e insatisfação. Não sabia o que fazer comigo. Lancei-me ao chão e comecei a rezar ardentemente para conhecer a vontade de Deus. Havia um silêncio em toda parte, como num sacrário. Todas as irmãs, tal como hóstias brancas, repousavam, encerradas no cálice de Jesus, e apenas da minha cela Deus podia ouvir um gemido da alma. Não sabia que, sem permissão, não era permitido rezar na cela depois das 9.
Passados uns instantes, a minha cela se encheu de claridade e na cortina tive a visão da face doloríssima de Jesus. Havia chagas vivas em toda a face e grandes lágrimas caíam na colcha da minha cama. Sem saber o que significava tudo isso, perguntei a Jesus: Jesus, quem vos infligiu tanta dor? E Jesus respondeu: Tu me infligirás tamanha dor se saíres dessa congregação. Chamei-te para este e não para outro lugar, e preparei muitas graças para ti. Pedi perdão a Nosso Senhor e imediatamente mudei a decisão tomada. No dia seguinte era a nossa confissão. Contei tudo o que havia acontecido na minha alma, e o confessor respondeu-me que era expressa vontade de Deus que eu permanecesse nesta congregação e não podia pensar numa outra ordem. A partir desse momento, sinto-me sempre feliz e contente. Pouco tempo depois disso, caí doente. A querida Madre Superiora enviou-me, juntamente com 2 outras irmãs, as Skolimov, um pouco fora de Varsóvia, para passar as férias. Nesse tempo, perguntei a Nosso Senhor por quem mais deveria rezar. Jesus respondeu-me que na noite seguinte me daria a conhecer por quem deveria rezar. Vi o anjo da guarda que me mandou acompanhá-lo. Imediatamente me encontrei num lugar enevoado, cheio de fogo, e dentro deste uma multidão de almas sofredoras. Essas almas rezam com muito fervor, mas sem resultado para si mesmas. Apenas nós podemos ajudá-las. As chamas que as queimavam não me tocavam. O meu anjo da guarda não se afastava de mim nem por um momento. E perguntei a essas almas qual era o seu maior sofrimento. Responderam-me unânimes que o maior sofrimento delas era a saudade de Deus. Vi a Mãe de Deus que visitava as almas no purgatório. As almas chamam a Maria de estrela do mar. Ela lhes traz alívio. Queria conversar mais com elas, mas o meu anjo da guarda fez-me sinal para sair. Saímos pela porta dessa prisão de sofrimento. Ouvi uma voz interior que me dizia: a minha misericórdia não deseja isto, mas a justiça o exige. A partir deste momento me encontro mais unida às almas sofredoras. Fim do postulado em 29 de abril de 1926. As superioras enviaram-me a Cracóvia para o noviciado. Uma alegria inconcebível inundava minha alma. Quando viemos ao noviciado, a irmã estava morrendo. Poucos dias depois, a irmã veio ter comigo, encarregando-me de falar com a Madre Mestra e de lhe dizer para pedir ao meu confessor, Padre Rospond, que celebrasse por ela uma santa missa e rezasse 3 jaculatórias. No primeiro momento eu lhe disse que sim, mas no dia seguinte achei melhor não ir falar com a Madre Mestra, pois não entendia bem se tratava de sonho ou de coisa real. E não fui. Na noite seguinte, a mesma coisa aconteceu de maneira clara. Não tinha mais nenhuma dúvida. Contudo, de manhã, decidi que não contaria isso à mestra. Contaria apenas quando a visse durante o dia. Logo me encontrei com ela no corredor. Ela me repreendeu por não ter ido falar com a mestra. Minha alma encheu-se de grande inquietação e por isso fui imediatamente falar com a Madre Mestra e contei-lhe tudo o que tinha acontecido. A Madre respondeu que resolveria este assunto. Imediatamente a paz reinou em minha alma e no 3º dia aquela irmã veio e disse-me: Deus lhe pague. No momento da vestidura, Deus deu-me a conhecer quanto eu haveria de sofrer. Vi claramente que estava me comprometendo. Durou 1 minuto esse sofrimento. Deus novamente inundou a minha alma de grandes consolos. No final do 1º ano de noviciado, começou a escurecer dentro de minha alma. Não sentia nenhum consolo na oração. Tinha que fazer um grande esforço para a meditação.
O medo começou a tomar conta de mim, adentrando mais profundamente em mim mesma. Nada havia além de uma grande miséria. Vi também claramente a grande santidade de Deus. Não tinha coragem de levantar os olhos para ele, mas lançava-me por terra a seus pés, implorando misericórdia. Passaram-se assim quase 6 meses, e o estado de minha alma não mudava em nada. A nossa querida Madre Mestra encorajava-me nesses momentos difíceis. No entanto, esse sofrimento aumentava cada vez mais. Aproximava-se o 2º ano do noviciado. Quando me lembrava de que tinha que fazer os votos, um tremor dominava minha alma. Não compreendia nada daquilo que lia. Não era capaz de meditar. Parecia-me que a minha oração não era agradável a Deus. Ao receber os santos sacramentos, imaginava que com isso ofendia ainda mais a Deus. Contudo, o confessor não permitiu que eu abandonasse uma só santa comunhão. Deus agia de maneira estranha na minha alma. Eu não compreendia absolutamente nada do que o confessor me dizia. Verdades simples da fé tornavam-se incompreensíveis para mim. A minha alma se atormentava por não encontrar satisfação em nada. Num certo momento, tive a firme ideia de ter sido rejeitada por Deus. Esse pensamento terrível atravessou a minha alma. Nesse sofrimento, a minha alma começou a agonizar. Queria morrer e não podia. Veio-me o pensamento: por que buscar as virtudes? Por que mortificar-me se nada disso agrada a Deus? Quando contei isso à Madre Mestra, recebi esta resposta: saiba que a irmã que Deus a está destinando a uma grande santidade. Desculpe, eu li errado. Vou voltar à frase da Madre Mestra. Saiba a irmã que Deus a está destinando a uma grande santidade. É sinal de que Deus deseja ter a irmã no céu, bem perto de si. Que a irmã confie em nosso Senhor. Esse pensamento terrível de ser rejeitada por Deus é o martírio que na realidade sofrem os condenados. Refugiava-me nas chagas de Cristo, repetia palavras de confiança, mas essas mesmas palavras se tornavam um martírio ainda maior para mim. Fui para junto do Santíssimo Sacramento e comecei a dizer a Jesus: Jesus, vós que dissestes ser mais fácil a uma mãe se esquecer do seu recém-nascido do que Deus da sua criatura, e ainda que ela se esquecesse, eu que sou Deus não a esquecerei. Ó Jesus, ouvis como se lamenta minha alma. Dignai-vos escutar o doloroso gemido da vossa filha. Tenho confiança em vós, ó Deus, porque o céu e a terra passarão, mas a vossa palavra permanece pelos séculos. Contudo, nem por um momento encontrava alívio. Um dia, logo depois de acordar, quando me coloquei na presença de Deus, o desespero começou a tomar conta de mim. Eram as mais profundas trevas da alma. Lutei como pude até o meio-dia. À tarde, tomaram conta de mim temores verdadeiramente mortais, e as forças físicas começaram a abandonar-me. Depressa entrei na cela, coloquei-me de joelhos diante do crucifixo e comecei a pedir misericórdia. Contudo, Jesus não escutava as minhas súplicas, e ao sentir que as forças me abandonavam por completo, deixei-me cair no chão. O desespero tomou conta de toda a minha alma. Estava sofrendo tormentos verdadeiramente infernais, que em nada se diferenciariam dos tormentos do inferno. Nesse estado permaneci 3/4 de hora. Queria ir falar com a mestra, não tinha forças. Desejava gritar, faltava minha voz. Providencialmente, uma das irmãs entrou na cela. Quando me viu num estado tão estranho, logo me avisou a mestra. A madre veio de imediato. Logo que entrou na cela, pronunciou estas palavras: em nome da santa obediência, ordeno-te que te levantes. Imediatamente uma força misteriosa levantou-me do chão e coloquei-me em pé ao lado da querida mestra.
Numa conversa cordial, explicava-me que se tratava de uma prova de Deus. A irmã deve ter sempre uma grande confiança. Deus é sempre Pai, mesmo na provação. Voltei aos meus afazeres como se tivesse saído do túmulo. Os sentidos impregnados daquilo que se havia passado na minha alma. Durante as devoções da tarde, a minha alma começou a agonizar numa escuridão terrível. Sentia que estava sob o poder da justiça de Deus e que era objeto da sua cólera. Nesses momentos terríveis, disse a Deus: Jesus, que vos comparais no Santo Evangelho, a mãe mais carinhosa, confio nas vossas palavras, porque vós sois a verdade e a vida. Jesus, eu confio em vós contra toda a esperança, apesar de todos os sentimentos que tenho dentro de mim e que se opõem à esperança. Fazei de mim o que quiserdes, que não me afastarei de vós, porque vós sois a fonte da minha vida. Como é terrível esse sofrimento da alma! Poderá compreendê-lo apenas aquele que viveu semelhantes momentos. Mãe, uma pequena pausa que eu vou fazer uma segunda gravação em seguida, até para ver se essa primeira funcionou direitinho. Até daqui a pouco.